Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Amigo, considera grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador, que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Contemplas muitas almas junto à cruz, ali contados somos tu e eu. Por nossa culpa ali morreu Jesus, na rude cruz Deus Filho padeceu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador, que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Perante a cruz, milhares ainda estão, rejeitam quem por eles lá sofreu. Amigo, dá-lhe, pois, teu coração, e aceita a salvação que Deus te deu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador, que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Levando ele às costas a sua cruz,
saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ouvintes preciosos, filhos de Deus, nós encontramos nas Escrituras o quadro perfeito da aniquilação do próprio Deus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. É muito conhecido este quadro, que por sinal deixa todo mundo inexcusável. O crucifixo está espalhado por toda a terra, em todos os lugares, para homens e mulheres, pagãos e chamados cristãos, saberem que Cristo morreu, tomou sobre si a cruz, sabendo que o que lhe causou maior peso não foi propriamente a cruz em si, mas sim os nossos pecados. Os meus pecados, os nossos pecados, fizeram com que ele suasse sangue antes mesmo de arcar com a cruz. Porque ele não tinha pecado. Quase 800 anos antes, o profeta Isaías houvera vaticinado que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Agora, não seria uma coisa voluntária se nós continuássemos pecando? E para o pecado voluntário não existe, não resta oblação, o que quer dizer, não resta sacrifício. Se nós nos chamamos a nós mesmos de cristãos e comemoramos a morte de Jesus Cristo e continuamos pecando, então estamos cometendo pecado voluntário. E a Bíblia diz que aquele que peca voluntariamente não tem perdão. Isto é verdade, porque está fazendo conscientemente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O homem se põe como adversário de Deus. Ele quer Deus em história. Ele quer comemorar Deus em história. Quer um Deus teórico, histórico, mas ele não quer encarar a Deus como ele é. Naquele mesmo quadro, lá naquele cenário do Calvário, nós encontramos dois homens crucificados ao lado de Cristo, sofrendo as mesmas dores, fisicamente falando.
E um deles reconhecendo que merecia aquilo. Mas que Jesus não. Enquanto o outro dizia, bom, se ele é Deus, então que salve-se a si mesmo e nos desça daqui, faça alguma coisa por nós. Aqueles dois ladrões crucificados aos lados de Cristo, uma à esquerda, outra à direita, significam, respectivamente, as duas classes de pessoas que temos na Terra. Porque só existem duas classes de pessoas, uma salva e outra perdida. Não existe meio termo. Um porque é bonzinho, isso, aquilo, outro. Não. Duas classes apenas. Só existem duas religiões, uma verdadeira e outra falsa. E uma é justamente esta que está levando o homem a dizer que Deus é um bom pai, e que Ele é poderoso, e que pode nos salvar. Ora, todo mundo está crucificado. Um do lado direito e outro do lado à esquerda. Aquele ladrão crucificado do lado direito representa os salvos, os arrependidos. Representa aquelas pessoas que não vão para um suposto purgatório, que não vão para uma suposta reencarnação, coisas incompatíveis com o princípio bíblico e com o real significado da morte de Jesus Cristo. Se nós cremos na morte de Jesus, por que então admitirmos outros meios de salvação após a morte? Jesus disse para aquele ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha nenhum processo para ele depois da morte. E o outro pereceu. Indubitavelmente não há meio depois da morte. Há sim uma expectação, ou esta expectação que o homem vive hoje. Ele não pode encarar a morte, ele não pode pensar na morte. Essa mulher tão vaidosa como é, fala para ela sobre a morte. Ela tem temor. Isto é certo. Agora, São Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se a justiça procede da lei, se a justiça procede de outros métodos, de outros recursos de salvação, então quer dizer que Cristo morreu debalde, em vão. E para que então comemorar a sua morte? A estas alturas, não adianta você, nós como cristãos, estarmos aí penalizados com a morte de Jesus Cristo, deixando disto ou daquilo em um determinado dia, uma determinada semana. Isso é uma hipocrisia. Não, isto é uma mesa, diz o profeta Isaías, cheia de vômitos diante de Deus, essas solenidades. A essas alturas, Deus quer saber é de outra coisa muito diferente. Deus está olhando é para quem? Para a pessoa que o sacrifício de Jesus Cristo tenha operado em sua vida. A estas alturas, o Senhor está olhando é para quem está crucificado com Cristo e que tem morrido para o mundo. Nós deveríamos pensar hoje é na nossa crucificação, porque Jesus não está crucificado mais. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não quer saber de uma história.
Ele não se leva por isso que os homens se levam, porque comemorarem sacrifícios, eventos, heroísmos de heróis do passado, memórias destas coisas. Não, Deus não é assim. Jesus Cristo está tão vivo, o quanto ele estava antes da morte. Agora, você pode dizer com São Paulo: estou crucificado com Cristo? Mas em que sentido? É para que a vida que você vive agora na carne, bem entendido, na carne, você possa vivê-la na fé do Filho de Deus, não da fé da tal igreja, da tal denominação, da tal tradição, do papai, da mamãe, da vovó, do bisavô, mas na fé do Filho de Deus. A vida que vivo agora. Não é a tradição que eu tenho agora. Não é a religião que eu tenho agora. Paulo está dizendo, mas é a vida que eu vivo agora. Se isto não é assim, então debalde foi a morte de Jesus. Jesus Cristo é o Verbo. O Verbo é a palavra é Cristo. Agora, crucificaram a Cristo há quase 2000 anos atrás. Religiosos, homens religiosos, tradicionais, crucificaram a Cristo. E todo mundo diz, que homens maus, que perversos. Eu quero vos fazer uma declaração. Um sacerdote daquele tinha vida muito mais pia, mais reta, mais justa do que a maioria dos sacerdotes que estão hoje comemorando a morte de Jesus Cristo. E eles crucificaram a Cristo. E este século crucificou a Cristo novamente, porque Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. É uma palavra que expressa um pensamento. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. E isso estava na mente, no pensamento de Deus, esse sacrifício. Por isso, o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não tem passado. Ele não tem futuro. Deus é eterno. É infinito. Ele não é apanhado de surpresa. Não foi um recurso que ele inventou de última hora para salvar a sua criatura máxima, o homem. Não. O Cordeiro foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Agora ele sabe, e todos que têm a revelação divina sabem perfeitamente que Ele é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. É o Verbo que se encarnou para expressar os atributos de Deus. Atributos de Salvador, de curador, de libertador. Mas o que acontece? Agora, em 1963, ele foi crucificado novamente. Quando o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Elias, prometido em Malaquias 4, versículos 5 e 6, revelou os selos, os 7 selos do Apocalipse. Todas as denominações, as religiões, que viviam buscando o profeta daqui por ali, por causa de curas, por causa daquele grande ministério de poder, fizeram justamente como eles fizeram lá em São João 6, quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles fizeram a mesma coisa. Eles crucificaram novamente o Filho de Deus, rejeitando a palavra,
está rejeitando a Deus. Jesus disse: aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Rejeitar o profeta de Deus é rejeitar a Cristo, é crucificá-lo novamente. Agora, o que aconteceu depois que o crucificaram? Eles continuaram em suas tradições religiosas. O mesmo está acontecendo agora. É a mesma coisa. Mas tem uma coisa: depois que eles crucificaram a Cristo, eles não viram-no mais. Eles só viam Deus através de suas tradições. É o mesmo agora. Mas quem tem aceito esta mensagem, a mensagem do profeta desta era, vê a Bíblia de uma forma diferente. As mulheres veem a palavra de Deus de uma forma diferente. Os homens veem a palavra de uma forma diferente. Por quê? Jesus não apareceu mais para aqueles que o crucificaram. Não se revelou mais a eles, mas somente para aqueles que o aceitaram por predestinação. A revelação do rapto, a revelação do arrebatamento está escondida ao mundo religioso. Fiquem sabendo disto. E porque ele vive, eu vivo também. Você vive também. A vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como Pai. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus. Ouvintes, assim está o mundo religioso, que provou das mensagens da era passada, do dom celestial, agora crucificando a Cristo novamente. Não crucifique Atos 2:38. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Manso e gentil, Cristo está convidando. Chama-te, chama por mim. Ele que está ante a porta esperando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma triste, vem já. Doce e gentil, Cristo está convidando. Chama, ó, vem, pecador. Muito veloz nossa vida passa, rápida passa por nós. Transes mortais brevemente nos chegam a ti e a mim. Vem já, vem já, oh,
chama, ó, vem, pecado. Chama, ó, vem, pecado. Nós encontramos pessoas necessitadas em todas as alas sociais. Nós encontramos pobres necessitados e ricos necessitados. Encontramos sábios necessitados e também doutos necessitados. Todos necessitamos de algo que a sabedoria humana não oferece, que o dinheiro tampouco, a beleza, a fama e qualquer posição neste mundo pode oferecer. Agora, tendo conhecimento, tendo contato com os personagens bíblicos, como no caso Davi, nós vamos ter contato com uma pessoa que não tinha necessidade de nada. Oh, sim, então era muito rico e não tinha inimigos, não tinha problemas em sua vida. Não. Ele tinha sim. Ele tinha problemas. Ele enfrentou inimigos. Ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou Golias, enfrentou o próprio pecado, a mulher Betseba, a consequência da sua queda com a mulher. Ele enfrentou tudo como um tipo de Cristo, a ponto de ser exilado e suspirar pela água de uma fonte que muitas vezes, por muito tempo, com bastante facilidade e acesso, ele pôde beber daquela água e não somente isto, dar também ao seu rebanho daquela água. Chegou o dia que ele ficou foragido e suspirou por um gole daquela água. Mas se conversarmos com ele mesmo depois disso, ele nos responderá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amados, o pastor é como pai. O pai é como pastor. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos, vou e venho para vós. Ele estava falando não da sua segunda vinda para arrebatar a igreja. Ele estava falando do Pentecostes,
que ele viria para eles, para a igreja, para nós, para todos quantos o Senhor chamasse, derramando-se de si mesmo nesta igreja. Então, temos em nós o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao ponto de não pedirmos explicação técnica, teórica, filosófica, do que Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Sabe por quê? É porque este pastor está no crente, está em nós. E o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Conforme afirmamos, o pai é um pastor de seus filhos. O chefe da casa deve ser o pastor do lar, considerado como um pastor. Ele guia aquela família, ele dá sua vida por aquela família, ele honra o nome de sua família. E isso é um tipo perfeito. A igreja começa no lar. A igreja é composta de famílias. Família é a coisa mais honrada que existe, que mais deve ser respeitada. O domicílio, o lar, deve ser respeitado por seus componentes, tanto dentro dele como lá fora. Porque o seu trabalho, a sua viagem, o seu descanso deve ser uma extensão do seu lar. Isto forma uma comunidade. Isto forma um povo. Povo é um agrupamento de famílias governadas pelo mesmo governante. Isto se aplica também ao povo de Deus. É um agrupamento de pessoas governadas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor, tendo a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma paciência, a mesma esperança, as mesmas promessas. Tendo o mesmo Espírito, tem o mesmo parecer. São Paulo recomendou isto aos Filipenses, capítulo 2. Não como uma coisa impossível, porque tudo que Deus exige de nós, Ele dá primeiro para nós. Quando Ele pediu Isaque a Abraão, Ele deu primeiro Isaque a Abraão. Quando Ele te pede uma alma, é porque Ele te deu esta alma. E mais do que isto, Ele deu-se a si mesmo para que sua alma pudesse viver completamente limpa e pura diante dos olhos de Deus. Então, recebendo o Espírito Santo, nós clamamos: Abba, Pai, e nada nos faltará. Abba é um vocábulo hebraico, caldaico, significa pai, ou meu pai. É usado junto com a palavra pai, Abba, Abba. Isto é para exprimir invocação filial a Deus, conforme São Marcos, capítulo 14, versículo 36, Jesus falou: Abba, Pai. E em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós encontramos esta expressão Abba.
proibido, esta palavra era proibida de ser dita por servos a seus senhores. Era uma palavra privativa dos filhos originais, que houvessem recebido a adoção, conforme Gálatas capítulo 4. Por isso Paulo disse: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em necessidades, faltando tudo no íntimo, uma alma vazia, sendo preenchida por vícios, por diversões mundanas, por perversões, por coisas que destroem a moral, que destroem o físico, que resultam em insegurança. Mas Paulo diz: recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então, naquele tempo, o servo não podia chamar o seu senhor de pai. Não podia de maneira alguma. Essa expressão Abba, Pai era privativa dos filhos. Essa é uma expressão privativa dos filhos de Deus. O filho do seu vizinho não te chama de pai. Ele sabe que não tem esse direito. E ele não se ilude em chamar a você, um desconhecido, de pai, desde que ele seja um moço consciente, uma moça consciente, já tenha alcançado a idade da consciência, não pode de maneira alguma chamar um estranho de pai. Agora, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós falamos que Jesus Cristo é Senhor. E quando nós falamos que Jesus Cristo é Senhor, por esse Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai, nós estamos dizendo que Jesus Cristo é Pai. Então você por aí fica sabendo qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, qual é o nome do Espírito Santo que deve ser invocado no seu batismo. Porque você deve receber o nome desse Pai. Quando você nasceu, você foi registrado com um nome. E você recebeu o nome de seu Pai. Você carrega o nome de seu Pai. E quando vem a revelação do Espírito Santo a você, a primeira coisa que você clama, deseja, é pelo nome do Pai. Porque pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, você considera Jesus Cristo como Senhor. E você não é simplesmente um servo mais, um servo de Deus trabalhando para Ele. Você é mais do que um servo, você é um filho. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Por isso você faz questão de clamar pelo nome deste Pai, invocar o nome do Pai em sua vida, deste Senhor que é Cristo, que é Senhor Jesus Cristo. Se pelo Espírito Santo você clama Abba, Pai, se pelo Espírito Santo você diz que Jesus Cristo é Senhor, então você diz: Ele é Pai, e Ele tem manifestado o seu nome ao mundo, aos homens, a quem o Pai tem lhe dado. São João 17. Então eu quero o nome deste Pai. Eu quero o nome deste Pai no meu batismo. Eu quero o nome deste Pai na minha vida. E Paulo disse que tudo que nós fizermos aqui, devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, mas somente pelo Espírito Santo nós recebemos este nome. Um filho pode receber o nome de um homem, sem contudo ser seu filho. Muitos podem receber este nome simplesmente na mente, simplesmente num ato batismal, numa cerimônia apenas. Mas nós estamos falando daqueles
que tem recebido como adoção verdadeira, que tem alcançado uma experiência como aquela de Davi, que chegou a ter um coração segundo Deus. Oh, mas que coisa estranha, um homem chegar a ter um coração segundo Deus, tendo que lutar, tendo que guerrear, tendo que matar e até cair em adultério com a mulher. Ah, sim, mas aqui está. Quando esse Espírito Santo pelo qual Davi clamou, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque caso contrário eu não posso dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caso contrário eu posso cantar isto, eu posso recitar isto, mas a minha vida não responderá por isto, não corresponderá. Que de fato o Senhor é o meu pastor e que de fato nada está me faltando. Cantando que o Senhor é nosso pastor, que nada não nos faltará. E vivemos clamando por tudo, clamando por paz. Se um homem pode tirar a sua paz, é porque essa paz não é de Deus. Se um homem pode separar um casal, é porque aquele casal não foi unido por Deus. Porque Jesus Cristo disse que aquele a quem Deus une, o homem não separa. Em Jericó, a única pessoa que teve paz na hora triste, na hora da derribada, na hora dos castelos irem por terra, na hora das muralhas irem por terra, na hora em que tudo que o homem edificou, com toda a sabedoria e recurso dos seus dias, estava indo por terra, a única pessoa que tinha paz era Raabe. Oh, mas aquilo que estava acontecendo era estrondoso, era terrível, causaria pânico a qualquer pessoa, mas ela estava em paz. Noé estava em paz, enquanto todo o mundo científico do seu dia estava em pânico, em tristeza e se sucumbindo sem recurso algum, porque rejeitou o meio plano, o meio de Deus, o meio simples e louco de Deus. Deus sempre cuidou do homem, como um verdadeiro pastor cuida de suas ovelhas. E através do Espírito Santo, sentindo-se completamente pastoreado, vendo seu pai na cabeceira da mesa, ouvindo a voz de seu pai nas noites de tempestade, dizendo: meu filho, não temas, porque o papai está aqui. Você enfrenta esta vida como jovem, de fronte erguida, crendo na pureza, conservando o pudor, honrando a verdade, honrando o nome de sua família, honrando o nome de seu marido, honrando essa confiança que sua esposa tem em você, honrando sobretudo a confiança que Deus tem em você. Deus tem confiança em seu povo. Deus tem confiança nesse que diz: oh, meu Pai amado. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Confie em Deus, Senhor. Deus é nosso Pai amado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Te atenderá também. Te sentes agora como uma filha de Deus? Te sentes agora que Deus é seu pastor?
Podes clamar com sua vida, Abba, Pai? Não és simplesmente um servo, mas és um filho. Tens direito, dado pelo próprio Deus, de chamá-lo, tratá-lo e representá-lo como seu Pai. Em nome de Jesus Cristo, tome esta grande bênção sobre você. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus, pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser Salvador de um qualquer, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para lhe repousar, pras súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser Salvador de um qualquer, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu.
traição, sua sentença lhe dão. É morto qual fio salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: ó sim, tu és meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser Salvador de um qualquer. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus, que